Volta para Brasília. O Supremo publica a ata do julgamento que rejeitou todos os recursos apresentados pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Repórter Janaína Camelo chegando com as últimas informações. O que isso muda na prática? O que acontece? Bem-vinda, Janaína. Boa noite. Muito boa noite para você, Tiago, para todos que assistem a gente aqui na Jovem Pan News. Pois é, exatamente hoje foi publicada a ata, né, que é um pequeno resumo ali do resultado desse julgamento. E aí, Tiago, amanhã deve ser publicado o acórdão desse julgamento. O acórdão ali é o resumo mesmo de fato dos votos, do que aconteceu no julgamento que aconteceu em plenário virtual, só lembrando, terminou na última sexta-feira, teve o voto ali do relator, do ministro Alexandre de Moraes, foi o único voto escrito, porque ali no plenário virtual os ministros não têm obrigatoriedade de apresentarem votos escritos, né? Os demais ministros apenas ali acompanharam o voto do relator, rejeitando esses primeiros recursos ali das defesas dos condenados do núcleo crucial. Então, como foi um julgamento mais sucinto, Tiago, esse acórdão foi muito mais rápido, vai ser muito mais rápido para ser publicado, né? A previsão é que ele seja publicado amanhã, e aí o fato é que um dia depois dele publicado, já se abrem novos prazos para apresentação de novos recursos. Então, abre-se ali legalmente um prazo de 5 dias corridos para que, se caso a defesa ache necessário apresentar um ou outro embargo de declaração, porque esse primeiro que foi rejeitado foi um embargo de declaração. O embargo de declaração, ele não muda a sentença ali do julgamento, ele apenas serve para esclarecer omissões ou então contradições, mas os ministros, a primeira turma já decidiu que não houve nenhuma omissão no julgamento, não houve nenhuma contradição e as defesas não pretendem, tá, Tiago, apresentar um outro embargo, segundo embargo de declaração, até porque por estratégia, temendo que se, caso apresentem na decisão, na avaliação ali desse recurso, o ministro Alexandre de Moraes, caso ele for colocar ali para avaliação do colegiado, a primeira turma entenda que esse processo já deve ser encerrado, entendendo que mais recursos seriam meramente protelatórios. Então, a defesa, a estratégia, no momento, é apresentar um outro tipo de recurso, que é o de embargos infringentes, né? A gente já falou sobre esse tipo de recurso por aqui, que é aquele que pode, sim, mudar uma sentença, mudar uma pena, mas, nesse caso, o que se entende é que não deveria ser acolhido um embargo infringente, porque no regimento ali do STF, o que se entende na jurisprudência, na verdade, no STF, o que se entende é que no caso das turmas deveria haver 2 divergências sobre um único ponto para que se possa acolher um embargos infringentes. No caso do julgamento do núcleo crucial, houve apenas uma divergência, que é no caso do ministro Luiz Fux. Mas há uma questão, Tiago, porque o regimento interno do STF, ele é muito explícito com relação a essa regra de acolhimento de embargos infringentes e divergências, o número de divergências, com relação a julgamentos no plenário. Então, o regimento interno do STF diz que em julgamentos no plenário, com 11 ministros, seria possível, assim, o acolhimento de embargos infringentes, caso houvesse, no mínimo, 4 votos divergentes, né, ou 5 votos divergentes. Não faz nenhuma leitura com relação às turmas, que tem 5 ministros, mas já tem, né, ali na jurisprudência que, no caso das turmas, deveria haver 2 divergências, mas por não haver um caso mais explícito ali no regimento interno do STF, as defesas elas vão tentar sim forçar um embargos infringentes. E aí, nesse caso, embargos infringentes, para que ele seja apresentado, são 15 dias, é um prazo de 15 dias. Há uma dúvida ali entre juristas, Jaco, porque, olha só, o regimento do STF ele é completamente diferente de qualquer regimento de qualquer outro tribunal, de outras instâncias. É um regimento muito específico. Então, há juristas que entendem que esse prazo de 15 dias já começou a correr com um acórdão publicado do julgamento que condenou o núcleo crucial, então, que já estaria correndo esse prazo, e aí, como as defesas apresentaram um embargo de declaração, tem um prazo de 5 dias ali, esses 15 dias, esse prazo de 15 dias foi suspenso, correram apenas 5 dias, porque acabou sendo suspenso com a análise do embargo de declaração, e aí voltaria a correr agora, depois da publicação deste novo acórdão, deste último julgamento. Então, correria ali mais 10 dias a partir de quarta-feira. Há outros juristas que entendem que esses 15 dias já começariam a correr só agora, com a publicação desse acórdão que rejeitou esses embargos de declaração, para os embargos de infringente. Aí, nesse caso, então, o prazo final seria 3 de dezembro,
para as defesas apresentarem esse recurso, ou se já tiverem corridos 5 dias, no finalzinho ali de novembro, seria o prazo final. Mas, Tiago, na prática, tudo está nas mãos do ministro Alexandre de Moraes, porque alguns juristas com quem eu conversei dizem o seguinte: a possibilidade também do ministro simplesmente, as defesas apresentando ou não apresentando recursos, o ministro simplesmente despachar ali, entendendo que não cabe mais nenhum tipo de recurso. Não houve 2 divergências, então não cabe mais embargos infringentes. Não cabe também um segundo embargo de declaração, por entender ali que ele também seria protelatório. Sim. No fim das contas, Thiago, tudo está nas mãos do relator, do ministro Alexandre de Moraes, viu? Pois é, e só recapitulando então a publicação amanhã do Diário Oficial, aí é saber se virá uma decisão do Supremo ou se as próprias defesas terão tempo para recorrer. Bom trabalho, Janaína, você volta na nossa programação? Claro, temos aqui 2 advogados para que a gente possa tirar algumas dúvidas. Meu caro Cristiano Vilela, a Janaína deu todo o panorama, questões às vezes muito técnicas, mas efetivamente a bola está com o ministro Alexandre de Moraes. Para você, será que ele despacha ou vai abrir mais prazo para se recorrer? E, levando em conta a defesa, nesse caso a defesa vai tentar recorrer só para protelar, porque a gente já imagina que em breve teremos o desfecho dessa história. Vilela? Olha, Tiago, analisando as decisões mais recentes do ministro Alexandre de Moraes e do Supremo Tribunal Federal, de uma forma geral, eu vejo que a decisão vai sair o mais rápido possível. Assim que tivermos a efetiva publicação do acórdão, a partir de amanhã, vejo que mais cedo ou mais tarde teremos essa decisão, dando efetivo cumprimento, não aguardando, por exemplo, um prazo para novos embargos de declaração, para embargos infringentes ou qualquer outro instrumento que venha a ser utilizado pela defesa do ex-presidente. Eu vejo que a defesa faz o seu trabalho e o papel da defesa é o de se utilizar de todas as estratégias, as possibilidades de recurso para tentar, de alguma forma, conseguir uma situação melhor para o ex-presidente. Então, nesse sentido, deve-se tentar de tudo. Eu não vejo como elementos protelatórios, mas eu vejo como tentativas de que se consiga uma situação melhorada. Agora, independente disso, uma vez já tendo julgado desses embargos de declaração, fica aberto a possibilidade do Supremo Tribunal Federal, a qualquer momento, determinar a prisão do ex-presidente. Ô, Acácio, eu quero saber se você tem a mesma visão, se diverge um pouco dessa questão que o Vilela trouxe aqui para a gente. E, a partir do despacho, né, que é o termo que a Janaína usou, o ministro Alexandre de Moraes já faz a referência para onde os réus serão levados ou devem cumprir pena? Começando pelo final, Tiago, ele pode já fazer essa referência a partir do despacho por conta da própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Então, seria este o momento apropriado, seguisse o Supremo as suas próprias determinações, para que ele indicasse o regime de cumprimento de pena, que é necessariamente fechado, dada a quantidade de pena, e o local onde os réus, especialmente o ex-presidente, cumpririam essa pena. Hoje nós temos 2 possíveis caminhos, a tal da papudinha ou a manutenção no regime domiciliar. No que diz respeito aos recursos, eu concordo com o Vilela, eu só acrescentaria um fato. Estes recursos não têm o que nós chamamos de efeito suspensivo. Então, a rigor, não dá para a gente falar que eles estão só protelando o cumprimento da pena. A defesa está cumprindo o seu papel, um papel combativo, por mais difícil que seja, e não está fazendo chincana no sentido de atrasar o cumprimento da decisão judicial. Contudo, quando a gente pensa na importância desse processo, o próprio Supremo deve se conscientizar disso e tomar todas as análises possíveis antes da determinação deste cumprimento de pena, até para evitar narrativas contrárias ao processo e até para evitar eventuais discussões relacionadas a nulidades ou a ilegalidades.